Dizem que a teoria quase nunca é confirmada na prática. Veja esse vídeo que gravamos numa propriedade rural e depois retorno para comentá-lo. Olha só, estou numa lavoura na qual fizemos amostragem para agricultura de precisão e eu vou mostrar a questão da soja que está em processo de maturação, como o problema se manifesta quando tem desequilíbrio nutricional entre os nutrientes cálcio, magnésio e potássio. Veja só como o problema ele aparece na retenção foliar, presença de haste verde, que caracteriza esse problema da deficiência de potássio com excesso de cálcio e magnésio. Aqui provavelmente o que aconteceu é que houve calagens sucessivas, ou seja, aplicação de calcário, e não foi observado o problema do equilíbrio entre nutrientes cálcio, magnésio e potássio. Então o que acontece? Existe a presença de haste verde, presença de retenção foliar, queda de vagens, vagens vazias. Essa lavoura só poderá ser resolvido o problema dela através do uso de dessecante. Poderia haver, claro, numa lavoura dessas, problema de ataque de percevejo ou coisa parecida. Mas não é o caso. Aqui a gente fez a amostragem de solo e os resultados das análises estão revelando exatamente isso. A aplicação de calcário de forma indiscriminada normalmente leva a prejuízos bastante grandes. Aqui dá para ver perfeitamente que a perda de produtividade nessa lavoura aqui com certeza vai ficar em torno de 20% pelo menos. Por isso que é sempre importante, quando a gente vai fazer um levantamento da área, também observar a questão na prática, como é que está a lavoura no desenvolvimento e também como estamos aqui na pré-colheita. E aqui na pré-colheita aparece muito esse problema, caracterizado justamente por esse detalhe aí. Olha como tem vagens vazias, queda de vagens, aqui não dá para ver direito, mas como tem uma disparidade pés de soja com retenção foliar bastante grande. Aqui já a soja já está mais seca e esse problema é detectado em função do desequilíbrio nutricional entre cálcio, magnésio e potássio. Eu falo dessa lavoura porque foi amostrada e está comprovado que o problema aqui é em função de desequilíbrio nutricional, excesso de cálcio, magnésio e deficiência de potássio. Logicamente que não se pode afirmar categoricamente que uma lavoura que tem problemas de retenção foliar e haste verde seja ocasionado por desequilíbrio nutricional. Isso é preciso comprovar na prática. Então, esse que é o ponto importante da gente observar fazer a amostragem de solo para detectar esse problema aí. Essas áreas nas quais foram gravados os vídeos foram amostradas após a colheita do milho no mês de agosto do ano passado para a implantação da agricultura de precisão. Recebemos os resultados do laboratório das análises em setembro e aí não havia mais tempo para fazer a correção do solo. Afinal, a essa altura a soja já estava sendo plantada, então tínhamos que aguardar necessariamente a próxima janela que se abriria em fevereiro para fazer as correções, as aplicações dos corretivos e fertilizantes. E naturalmente isso seria depois da colheita da soja. Porém, nós observando os resultados das análises de solo, notamos um grande desequilíbrio entre os nutrientes. Como as relações estavam completamente desbalanceadas, decidimos acompanhar essas áreas, uma vez que essas áreas se mostravam como sérias candidatas a apresentar visualmente na lavoura os sintomas do desequilíbrio nutricional que havíamos constatado nas análises. Retenção foliar, presença de haste verde, queda de vagens,
vagens vazias, compõem o conjunto de sintomas que caracterizam os distúrbios fisiológicos na cultura da soja. Três causas fundamentais, principais, provocam distúrbios fisiológicos na soja. Um deles é o estresse hídrico, outro é danos provocados por percevejos e o terceiro é o desequilíbrio nutricional. Considerando que não houve falta de chuvas e nem tampouco houve ataque de percevejos na área, os distúrbios fisiológicos que estávamos observando na lavoura seriam de base nutricional. E nesse caso, estariam confirmando na prática o que havíamos observado na teoria, ou seja, nos laudos dos laboratórios. Como você pode ver nos vídeos, havia presença de haste verde, retenção foliar, queda de vagens vazias e uma grande desuniformidade na maturação da lavoura. Reboleiras de plantas de soja secas, outras reboleiras com plantas bem mais verdes, fazendo com que o agricultor fosse obrigado a aplicar dessecante para uniformização da maturação da cultura e, claro, a viabilização da colheita. Junto com o aparecimento desses sintomas, normalmente vem acompanhada também a perda acentuada de produtividade da cultura e que, na verdade, é o grande motivo da preocupação do agricultor. Ele percebe que está tendo colheitas a cada ano que passa menores e, para tentar resolver esse problema, às vezes ele passa a aplicar novas doses de calcário sem ter uma base técnica. Porém, nem percebe ele que, ao invés de solucionar o problema, só está aumentando ainda mais o desequilíbrio nutricional. Aqui gostaria de chamar a atenção para um fato curioso. A soja é uma das poucas culturas que demonstra no campo, durante o seu desenvolvimento, a presença de distúrbios fisiológicos causados pelo desequilíbrio nutricional. Outras culturas, como o milho, o trigo, a aveia, a cevada, o girassol, o sorgo e muitas outras culturas, elas não demonstram tão claramente os distúrbios, os sintomas, como é o caso da soja, que praticamente escancara os sintomas provocados pelos desequilíbrios nutricionais durante a maturação da lavoura. A campo, outras culturas apenas vão apresentar problemas, mas apenas na perda da produtividade. Aliás, às vezes perdas grandes de produtividade, mas não apresentam sintomas no campo. O que precisamos fazer é aproveitar essa cultura incrível, na verdade, que nos permite ter uma ideia de como anda a fertilidade no solo. A verdade é que a soja nos mostra o caminho, precisamos entender os sinais. Mas agora eu gostaria que você dissesse aqui, embaixo nos comentários, você já observou esses sintomas na sua lavoura? E na lavoura do vizinho, você já observou esses sintomas? E os agricultores aí da sua região estão usando muito dessecante? Se estiverem, é bom investigar, porque isso é um indício de que podem estar havendo desequilíbrios nutricionais na cultura da soja. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para ser informado quando sair um novo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Fui. Tchau.